Meu agradecimento especial ao professor Flávio Lousada, vice-presidente do BDFAM em Brasília, né, no Distrito Federal, pelo convite para estar aqui hoje, iniciando, né, esse primeiro encontro do direito das famílias. É com imensa alegria também que eu saúdo o professor Fernando Tavares e o doutor João Ricardo Aires, meus companheiros aqui de mesa. Né? Saúdo também aqui todos os colegas, advogados e professores e demais autoridades presentes. Bom dia a todos os senhores, as senhoras, os alunos e alunas também que vieram aqui nos assistir hoje. Pois bem, o tema da minha apresentação famílias, retalhos e retratos do tecido social contemporâneo. Então, primeiramente, gostaria de falar um pouquinho, né, acerca da escolha deste título, né, para esse trabalho. Primeiramente, podemos dizer que família é um micro-universo, né, e alguns doutrinadores dizem, inclusive, família é um grupo social primário, corresponde a uma pequena célula da sociedade. Parece fácil conceituar a família, afinal é algo comum a todos que estão aqui, né? Todos nós. No entanto, ela é um fenômeno cultural de grande relevância social e também jurídica. Observem que no título, famílias, né? Família foi colocada aí no plural, representa exatamente esse sistema social plurimo, essa multiplicidade, né, de contorno diversificado aí de famílias. Contemporâneo, porque essa contemporaneidade, ela representa um tempo de transição entre a teoria do conhecimento e a sociedade atual, que apresenta enorme efervescência. Como diz o mestre Boaventura Santos, é um tempo que comporta turbulências e desregulamentações. Como tentativa conceitual do vocábulo família, verificamos a sua origem no latim. E aí nós encontramos, então, uma dupla identificação aí nessa origem, uma dupla etimologia. Seria oriunda da palavra fames e a outra oriunda da palavra famulus. Fames vem de fome e de carência, e o famulus de servos, de escravos. A gente observa aqui então uma criação metafórica, não é? Aí que a gente pode associar à família. Essa heterogeneidade de conjunturas. Relacionando, então, a primeira ideia, que seria a ideia de fome, de carência, nós podemos ter aí um grupo de pessoas que se reúnem para produzir o alimento e se alimentar. A mãe que amamenta o seu filho, buscando fornecer-lhe um desenvolvimento adequado, não é? Dando-lhe o amor necessário, né? Então a questão da carência afetiva também. E quando eu cheguei nesse ponto, quando eu estava preparando esse trabalho, com essa ideia de fome, me veio a ideia, a lembrança de uma música, né, de um grupo brasileiro chamado Titãs, que foi uma música composta por Arnaldo Antunes. Pois bem, nesse trechinho que eu selecionei, nós ouvimos aqui que comida só não basta, né? E é preciso felicidade. Então a gente associa aqui também a ideia de família com esse vocábulo, né, do latim fames, podemos associar aí também essa ideia da carência e da necessidade de felicidade. Continuando nessa mesma ideia de analisar a origem do vocábulo, nós temos aí o vocábulo relacionado à escravidão,
eu colocaria a posse, a obediência, subserviência. E, nesse sentido, a ideia de família ela já é ampliada. Envolve não só aqueles que teriam uma relação de parentesco, mas também a chamada criadagem, todos aqueles que vão servir à família. Nesse sentido, representa também a submissão da mulher, a submissão dos filhos, a existência de um chefe, né, organizador da família, a família patriarcal na sua essência. E temos diversas músicas assim também, que nos faz lembrar e verificar esta situação, né? E aí eu selecionei um trecho da música, interpretada por Elis Regina, que fala exatamente dessa subserviência e do papel da mulher. Verificamos aí, né, o papel da mulher naquele momento. E ela deve cuidar da casa, tirar o pó, cuidar dos filhos e ainda rezar pelas outras mulheres, pelos seus filhos, pelo seu marido. E embora ela pareça estar vivendo um momento sofrido, ela ainda se sente feliz ao lado daquele homem que ela escolheu, né? Bom, continuando, podemos dizer que uma família se forma pela coesão e ela se mantém unida pela coalizão, pelas alianças que são feitas, né, no âmbito familiar. Nós vemos aí uma mesa cheia de porta-retratos. Na verdade, os porta-retratos podem nos trazer sentimentos, né? Aquelas fotos do porta-retrato, ela pode nos trazer sentimentos, saudade, etc. Mas existe uma situação muito peculiar, que eu vou contar para vocês rapidamente, onde uma nova rica, uma nova socialite em Brasília, ela queria fotos antigas de família e não tinha. E um dia ela foi até uma feira de antiguidades e ali ela encontrou um porta-retrato com a foto antiga e levou para a casa dela e colocou exposta essa foto, esse porta-retrato, logo numa mesa, né, ao entrar na sua casa. E um dia chegou uma outra amiga de amiga para um jantar e reparou que naquela foto tinha um dos seus antepassados. E ela perguntou, mas você conhece o fulano? E ela muito sem graça e tal. Até que uma outra amiga que estava presente falou assim, esse porta-retrato nós compramos numa feira de antiguidade, já veio com essa foto. Então a gente observa que no porta-retrato nós podemos colocar e ter ali fotos de qualquer família, né? Mas somente aquela que vai traduzir algum sentimento realmente é aquela nossa família propriamente, né? Família é uma realidade, então, sociológica, mas juridicamente ela é um conceito indeterminado. Indeterminado e ao mesmo tempo amplo, amplíssimo, não é? Toda e qualquer formação social, podemos dizer que ela teve a família como sendo a sua base. O doutor Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do IBDFAM, ao conceituar família, ele se utiliza apropriadamente de uma expressão que é núcleo estruturante fundante, né? Uma expressão que bem se adapta aqui aos nossos conceitos e às colocações que estão sendo realizadas. Nós já associamos aqui família à música, né? Algumas músicas, alguns trechinhos. E continuando nas artes, né, vamos passar um pouquinho a nossa literatura. Vamos começar pela Bíblia. Historicamente, ali na Bíblia, nós temos a primeira formação familiar. E essa primeira formação familiar nos mostrou que um homem pecador tem também filhos pecadores e surgiu também o primeiro homicida, não é? Na literatura, podemos ver retratada, né, é uma boa ferramenta para verificarmos
as formações familiares e os aspectos sociais da realidade. E aí nós verificamos no século XIX que a sociedade ocidental sofreu uma série de transformações, culminando no advento do capitalismo e na consequente urbanização, passando a permitir novas formas de convivência social. A ascensão da burguesia trouxe para a sociedade uma nova mentalidade, uma maneira diferente de organização das vivências familiares e também domésticas. E aí nós temos diversas obras brasileiras, portuguesas, que retratam, que refletem aí esses aspectos e essas mudanças, né? Essas modificações dos aspectos sociais. Em Helena, por exemplo, de Machado de Assis, o conselheiro Vale, quando faleceu, ele havia deixado um testamento, e esse testamento foi assim uma surpresa para todos, especialmente para o seu até então único filho, Estácio, e para a irmã dele, não é, Dona Úrsula, porque nesse testamento ele revelou a existência de uma filha, Helena, né? E esse testamento foi tão curioso que ele ali exigiu que Helena não só fosse reconhecida como sua filha, mas também que ela fosse acolhida pelos seus parentes, né, e recebesse todo o afeto, né, dos familiares. Ainda continuando Machado de Assis, A Mão e a Luva também apresenta uma questão familiar bem peculiar. Guiomar acabou por ser adotada, né, por sua madrinha, a baronesa, que era viúva. Ela havia perdido a sua filha e, por ser madrinha de Guiomar, ela acabou por, né, desempenhar seus cuidados aí a Guiomar. E não só isso, mas também, não só a Guiomar, mas também ao seu sobrinho Jorge, tendo em vista que a irmã dela havia também falecido. Olha que formação familiar interessante, né? Então, a baronesa acabou, então, cuidando da afilhada, como se filha fosse, e também do seu sobrinho, né? Como se filho fosse. Na literatura portuguesa também, nós verificamos formações interessantes e situações, aspectos sociais interessantes, quando analisamos aí o retrato de Ricardina, de Camilo Castelo Branco, né? O abade de Espinho, né? Ele queria então determinar com quem as filhas iriam se casar. Né? E uma tem uma posição mais resignada, de mais aceitação, e aí ele descreve as características da Eugênia, né? Seria uma morena, risonha, de olhos negros e vivos, e que aceita a vontade paterna. E já Ricardina não é muito de aceitar a vontade do pai com tanta facilidade, e ele traz as características dela contrárias à de Eugênia. Então ela já é alva, de olhos estáticos, de ar melancólico, e ela então se revolta contra o pai por designar quem é que ela deve amar, né? Ainda na literatura portuguesa, em As Pupilas do Senhor Reitor, Júlio Diniz descreve aí alguns costumes rurais e as maledicências familiares. As irmãs Margarida e Clara, né? Margarida tinha um romance de adolescência, né, com o Daniel, e depois ele foi encaminhado para fazer seus estudos fora da vila, e quando ele retornou, ele não estava muito disposto a continuar com Margarida e começou a se cantar pela cunhada, né, pela Clara. E Clara já tinha um namorado que era o Pedro. E em um determinado momento, onde Daniel se encontra com Clara, Pedro vem chegando e, para que não fosse surpreendida a irmã, Margarida toma rapidamente o lugar dela e
acaba por ficar mal, né, na história, naquele momento, por assumir uma situação que ela não, na verdade não era ela que estava criando aquela situação constrangedora, e ela acabou por ficar mal naquela situação, e o Daniel acabou se casando com ela e reconhecendo que ela era merecedora, né, do seu amor diante daquele caráter moralizador ali da própria sociedade. Voltando ao Brasil, né, Nelson Rodrigues, considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX, também retratou a realidade de uma sociedade conservadora e registrou diversos assuntos relacionados à família, como concubinato, adultério, violência doméstica, apropriação e etc. E em uma de suas obras, o Netinho, né, nós temos aqui uma situação também bem peculiar, inclusive para o momento, né, vivido, né, apesar de ser século XX, mas é o momento em que ele conta a história, né, de que um casal e que esse casal não poderia ter filhos, e diz que em razão de impossibilidade do marido, o marido aceita uma fecundação heteróloga, e essa fecundação heteróloga naturalmente realizada, né, não por nenhum tipo de reprodução assistida. E ele declara que ele assume aquele filho realmente como se biológico, né, como se dele mesmo fosse, e aí a gente tem a demonstração de uma relação, então, afetiva estabelecida dentro desse contexto familiar. Gilberto Freire também, em Casa Grande e Senzala, também a gente identifica aí uma narrativa onde ele aborda a família extensa, uma família tradicionalmente patriarcal, né, e de origem ibérica. Quanto à literatura, ficamos por aqui apenas com estes pequenos relatos, né, para a gente não levar aí muito tempo. Existem outros diversos relatos, mas vamos ficar com esses somente hoje, né? Aproximando-nos então da visão jurídica do tema, a Constituição Portuguesa, no seu artigo 67, bem como a Constituição Brasileira, no seu artigo 226, alinham a família como fundamento da sociedade. Diante dessa colocação constitucional, na Constituição Portuguesa, a família como elemento fundamental da sociedade, na Constituição Brasileira, a família, base da sociedade, né, nós temos aí que na família podemos extrair desse contexto, né, jurídico, contexto constitucional, que famílias são o local onde são aprofundadas e valorados os laços, né, de solidariedade, afeto, zelo e união. O direito da família é o ramo do direito privado mais gerenciado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Tendo em vista, então, que família está inserida nesse contexto dos direitos humanos, para o crescimento e reconhecimento de toda e qualquer transformação, torna-se necessária a sua consolidação. Isso porque as mudanças constitucionais vieram das lutas patrocinadas em favor da mulher e das forças em defesa dos direitos humanos. Nenhuma especificamente da família, mas sim dos seus sujeitos, dos seus membros. Tal consolidação está presente em diversos ordenamentos jurídicos que definem a igualdade dos direitos entre homens e mulheres na sociedade conjugal, a consagração do divórcio, a afirmação do planejamento familiar como livre decisão do casal e a previsão de criação de mecanismos para mitigar a violência no interior da família, são alguns dos resultados das lutas feministas junto aos legisladores de forma bem ampla. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana é o centro axiológico dos sistemas jurídicos, compreendido como fundamento moral dos direitos humanos. Atrelado a ele, desponta a possibilidade de autodeterminação na vida, representada pelo princípio da liberdade,
segundo o qual o indivíduo faz as suas escolhas existenciais. O princípio da igualdade ele é multifacetado. Podemos dizer que uma visão caleidoscópica, no sentido de mostrar diversas imagens de acordo com o movimento daquela sociedade. Assim é o caso da igualdade, como reconhecimento, que traduz o respeito à identidade do outro, assegurando o direito do outro de ser diferente. Com as alterações patrocinadas pela sociedade, a família atingiu interesses com maior liberdade, sendo a busca pela igualdade o maior de todos os motores propulsores das mais recentes mudanças. Com a liberdade alargada, o divórcio ganhou força, assim como a família, até então considerada legítima, deixou de receber a atenção exclusiva, alterando o reconhecimento da família natural à luz da legislação, com decisões jurisprudenciais cada vez mais vanguardistas, exaradas pelos diversos tribunais brasileiros. Dentro de uma classificação social, a família, além de estar situada na estrutura basilar, logicamente não poderia ser diferente, recebe a influência da sociedade e transmite também a influência para a sociedade, numa troca de referências simultâneas, uma simbiose, onde uma espelha a outra. O contexto atual mostra que o modelo de família nuclear tradicional, que for estabelecida como base da sociedade, se tornando o centro da estruturação de uma organização social, onde o indivíduo encontra guarida e amparo e se resguarda, garantindo seus direitos, transformou-se por completo, sem deixar de existir, mas existindo também em outros moldes, outros formatos, outras constituições. A busca pela igualdade, já inserida nos alcances da liberdade, fragilizou o modelo marital, parental, totalmente sob a influência da sociedade e consubstanciada nos costumes de uma nova sociedade, construindo uma nova legislação. Como a lei quase sempre segue os costumes, com a evolução da família, esse processo não foi diferente. A mulher ganhou independência econômica com a força do seu trabalho. Por sua vez, influenciou também as normas trabalhistas, aliada à maior liberdade, à possibilidade legal da emancipação dos filhos e à independência financeira. Nesse mesmo sentido, a liberdade alcançada pelo divórcio se tornou crescente. As mulheres, em sua maior fase de independência e desempenho econômico-financeiro dentro da família, buscaram o controle da natalidade, que também foi incentivado pelo Estado. As filiações surgem de diversas formas, distintas aí no seio dos novos modelos familiares. São filhos adotivos, são filhos naturais, são filhos de outros relacionamentos, filhos provenientes de relacionamentos anteriores e os oriundos de reprodução assistida, devendo ser atribuído o mesmo tratamento isonômico para todos esses conglomerados. O princípio da igualdade também apresenta outra vertente, devendo ser observado entre os cônjuges ou companheiros, não importando a origem da união nem o sexo dos integrantes. A paridade ou igualdade quanto à liderança da família e à guarda dos filhos está bem representada atualmente no direito brasileiro, como, por exemplo, pela guarda compartilhada. Essa isonomia demonstra claramente a responsabilidade de ambos os genitores na coordenação dos filhos em todos os aspectos que envolvem sustento, educação, proteção, entre outros. Todos esses aspectos fragilizaram os laços perpétuos e as juras do sacramento do casamento, mas ao mesmo tempo passou-se a trilhar um novo caminho de liberdade, ligado ao afeto, tornando o maior sustentáculo da relação familiar, ou seja, os laços formais deixaram de ser uma motivação exclusiva para essa estrutura social. Então, ela foi reorganizada, houve a reorganização da chamada família. Um fator preponderante veio para fortalecer e se tornar a base dos novos modelos de família, o afeto, que veio agregando um valor jurídico ao Instituto da Família.
Família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência, de desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como ela vem se estruturando. Até porque ela não se estrutura muitas vezes somente com a existência de seus membros sujeitos de direito, mas até mesmo passa a fazer parte da família alguns animais de estimação. Né? Hoje, então, a gente também tem esse aspecto um pouco diferenciado aí da família, que muitos têm animais de estimação como sendo seus próprios filhos. Né? Família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência, de desenvolvimento e da proteção de todos. É um arranjo familiar que tem se transformado, não se confundindo mais com o primeiro grupo organizado e de modo hegemônico. Atualmente, o conceito da família extrapolou os limiares anteriores. Portanto, é tudo bem distante do conceito de união entre homem e mulher com o propósito principal da procriação. A principiologia que rege a família, como a proteção, o cuidado, ela tem se elastecido. O conglomerado é ampliado com novas formatações, novas comunidades, em que as obrigações parentais são divididas por mais de um núcleo ou por vários responsáveis diretamente envolvidos. São pais socioafetivos, padrastos, madrastas, novos pais e mães que vão se somando com novas uniões. Os meus, os seus, os nossos, né? Uniões anteriores. Portanto, não se encontra nesses conglomerados um único modelo ou um modelo estabelecido. Considerando os fatores sociais, não podemos esquecer também de fatores econômicos e financeiros, que muitas vezes agregam, mas também separam famílias. Nos últimos 50 anos, as mudanças foram latentes em todos os aspectos, tanto em tecnologia e informação, quanto à margem aí de uma nova revolução industrial. Não se sabe ao certo se foram mudanças ou podemos denominar de evolução mesmo, mas com certeza as transformações vêm ocorrendo dia a dia. A família se transforma radicalmente, os personagens se modificam, papéis e funções são alterados, atingindo rigidamente a estrutura da família. E aí eu me apoio em Zygmunt Bauman, que é o teórico do mundo líquido, não é? Para dizer que família, hoje, pode ser considerada uma família líquida. Não no sentido de esvaziamento, mas de maior fluidez e flexibilização. Deve-se pensar a família no modo plural, cuja base está na tolerância com as diversidades. Eliminando o conceito e deste contexto o racismo, amplamente arraigado na sociedade brasileira, o preconceito e mudando a concepção política e psicoafetiva do tema. As famílias modernas se constituem pela união afetiva e suas evoluções por pessoas do mesmo sexo, a família monoparental, anaparental, dentre outras. A família nuclear, composta pelos pais e sua prole, ganha forma diversa, em 2 pais, 2 mães, em um pai ou uma mãe, 2 irmãos sem nenhum pai ou mãe, e seguem muitos outros exemplos. Todas elas buscam a inserção do indivíduo e a proteção do ser humano. Todos esses modelos existentes, que já contam com, alguns doutrinadores contam quase 10 modelos, como realidade sociológica, imputaram mudanças no campo legal, técnico e também do direito. As famílias ligadas a um contexto temporal buscam liberdade, igualdade e afeto, dentro de uma estrutura menos rígida e mais ligada ao bem-estar. Desse bem-estar merecem ser destacados valores pessoais, representados no direito pelos direitos da personalidade, direitos individuais e os direitos humanos. Assim, o desenho de renovação das famílias é marcado pela afetividade. O princípio da dignidade humana personifica a família, unida pela afetividade, e cujo maior patrimônio é a própria pessoa, não mais o patrimônio físico. Nesse cenário, o direito de família é o ramo
mas, como eu já disse, influenciado e gerenciado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Estou finalizando. A família tem como objetivo principal a busca da felicidade individual e do bem-estar dos seus membros. Essa busca prepondera sobre os interesses da ordem da sociedade ou do estabelecimento patrimonial, transferindo nesse momento seus interesses maiores para a própria sociedade. A sociedade, no contexto atual, tem que zelar pela ética e pelo respeito aos moldes diferenciados de família e seus valores muito mais no campo do abstrato, que remete ao afeto, do que aos interesses econômicos ou morais e patriarcais anteriores. Em meio a essa tempestade de influências, os membros de uma família, filhos, genitores, estão sendo empurrados e motivados em uma forma de existir e coexistir sempre renovada e adaptável, logicamente, mas também transformadora, tanto de dentro da família para a sociedade, quanto dentro desta família, numa troca crescente e incessante. Em suma, finalizando, toda essa miscelânea inerente ao ser humano vai se revelando num desenho próprio, recortando, aglutinando, conglomerando cada vez mais pessoas diferentes, unidas numa mesma direção de tutela, zelo, afeto, proteção. Nessa mistura mágica e exclusivamente humana, o desenho da palavra família torna-se tridimensional, como diz Belmiro Welter. Por dentro, por fora, outrora raso, outrora profundo, mas sempre moldando um mundo inclusivo, onde se ancora, por que não dizer, o mundo dos relacionamentos. É a tridimensionalidade humana baseada no mundo genético, no mundo afetivo e no mundo ontológico. Obrigada pela atenção.